Mas era para ele fazer tudo isso com vocês, eles tinham que dar umas explicações aí, o cara não lembra de nada, não quer saber, ó, só quer saber de lamber minha mão. Que decepção, gordo. Ó, olha só, vê se esse negócio, vê se isso é coisa de um cachorro fazer nesse horário da manhã. Adivinha quem que me fez me atrasar hoje? Sim, a vida. Ah, é. Ontem eu levei ele para passear muito cedo de noite, então corre um risco sério de inundação no apartamento se ele não vai passear. Então, gente, bom dia para todo mundo. Bom Estou dia. com risco nos meus olhos. Então, o meu objetivo hoje é acertar com vocês. Só espero que eu vou dar uma lavadinha nesse olho. Agora vai dar certo. Vamos ver o que eu arrumo agora para atrapalhar mais uma vez. Mas olha, gente, eu acordo 5h50 da manhã para 2 horas depois estar 5 minutos atrasado com vocês. Vai acabar não dormindo mais, hein? Não, mas eu já estou dormindo 6 horas por noite atualmente, já está melhor. Nas 3 semanas anteriores eu estava dormindo uma média de 4 horas. Agora eu só tenho imposto de renda para finalizar, assim, que é Viu? mais Eu tenho que fazer, vou até anotar drástico. aqui. Falta um documentinho ainda. O problema da pandemia é isso, né? Você fica um pouco dependente de certas pessoas e aí complica a vida. Mas então, o nosso objetivo hoje, né, é especialmente isso. Fica um pouco pior, Gabriel. Sempre fica um pouco pior. Eu ainda nem peguei nas minhas traduções no semestre, eu preciso finalizar. Tem umas coisas aí que tem que sair nesse semestre, que senão vai virar fóssil antes de existir. Isso é considerado uma daquelas coisas assim míticas, né? Que um dia vai aparecer a tal da tradução. Mas vamos lá. Então, pretendemos fazer o quê? Trabalhar em cima do né? Definir os parâmetros com vocês e considerando que nós temos alunos de psicologia, de design, de história, de filosofia, né, na mesma turma. Então, a pergunta é, né, o que a gente pode fazer? Porque a gente tem que considerar que depois nossa intenção é publicar, né? Então, o ideal mesmo, é que a gente fizesse exatamente a mesma norma para todos do ponto de vista técnico, né? Então, eu vou, inclusive, deixar para vocês no Black um modelo de artigo, tá? Para vocês seguirem a formatação, para não dar complicação depois na hora de montar tudo, né? Não ter problemas de ter que ficar modificando formatação de nenhum texto. Então, o definitivo terá que ser corrigido em todas as instâncias, né? Antes de ser entregue. Mas a gente vai ter uma entrega intermediária, é isso que eu queria combinar primeiro com vocês, para a gente não chegar no final do semestre, né? Para a gente ainda ter uma, entre aspas, recuperação do texto,
O ideal é que a gente consiga, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de datas. Se alguém tiver aí o calendário da PUC para me dizer qual é o último dia de entrega de notas, seria bacana. Eu tenho aqui, mas eu vou ter que procurar, daí fazer duas coisas ao mesmo tempo. Disseram ontem na aula do professor Mauro que era dia 25. Só que eu tô falando o que disseram, né? Não fui pesquisar aqui. Mas dia 25 é Tá. sexta-feira. Deve ser mesmo, faz sentido. Dia 25 é uma sexta-feira. Depois só tem dia 2. Isso. Então, acho que dia Para 2 não, porque nós, as aulas para terminam em nós junho. para nós é 24, né? A última aula. Ah, desculpa, é 25, Não, perdão. dia 25, não é? É 25. É. Sim, sim, sim. É que eu tô tão. Ontem eu tive aula clínica e banca de doutorado. Então fui das 7h50 da manhã até as 21 horas sem sossego, né? Hoje eu acordei totalmente sem cérebro, assim. Minha filha deve estar fazendo já exame de moto. E eu ontem à noite conversei com ela sobre isso. Hoje cedo eu perguntei para ela qual é o seu programa para hoje. Quer dizer, não, né? A cabeça ainda não levantou, né? A pessoa está a acordar. Então. Então a gente pode pensar uma data, né? Ao meu ver, uma semana antes, né? Dia 18, para entrega. E aí a gente programa correções para essa última semana, entre o dia 18 e 25. Basicamente, espero que sejam ajustes, né? Porque em termos de formatação, deixa eu. Nós temos na PUC, né, na biblioteca, deixa eu até acessar aqui para Eu não tenho colocar lido, isso. mas pelo que eu tenho visto que o pessoal tem apresentado nas aulas do professor Mauro de produção de pesquisa por causa do TCC, me parece que estamos bem inseridos, assim, de como escrever esse tipo de coisa. Eu acho que não vai ser tão Sim, não. difícil. O meu problema maior é a uniformidade, né? Considerando que as pessoas vêm de diversos cursos diferentes, né? Ah, sim, eu disse isso confiando no pessoal dos outros cursos, que eles são, né, fazem um trabalho tão bom quanto, assim, né? Todo mundo está bem engajado, eu acredito. É o Ah, que eu sim, penso, pelo isso menos, né? sim. Isso eu concordo inteiramente. Mas então, aqui ó, aqui tem um manual APA, né, para normas, tá? Mas uma ideia que a gente poderia fazer, professor, é seguir, que nem no TCC nós estamos fazendo, seguir o padrão da Aurora. Ah, boa ideia. Isso A aí gente vai já lá, resolve. põe o padrão da Aurora, já está Isso. tudo feitinho. Isso. Lá vocês entram, né? A primeira coisa é vocês entrarem nas normas para a publicação da revista. E lá tem todo o espaçamento, o tipo de letra. Então, vamos fechar assim, Erasmo. Boa ideia. Fazer exatamente como. Daí eu posso enviar para vocês também alguns artigos que eu acho especialmente bem feitos, tal, para vocês terem, não como um modelo assim ideal, né? Mas para ver mais ou menos o que o professor tem na cabeça, né? Pior do que aquilo eu não aceito, né? Meu Deus, é o artigo do professor Giacoia. Eu vou ter que escrever melhor que ele. Mas assim, eu acho que é uma excelente ideia, Erasmo. Então acho que a gente podia combinar nesse sentido, né? Eu vou procurar aqui rapidamente, então,
O Mauro, Ah, inclusive, disponibilizou para a nossa turma o modelo da Aurora, o padrão. Então, todo mundo recebeu e todo mundo já está escrevendo o TCC no Aurora. O hã, pessoal da filosofia, quinto legal. período, ao menos. Né? Claro, sim, sim, sim. Vocês têm isso Sim, aí nesse momento? Vocês podiam colocar no chat, né? Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. eu até pensei, quando o professor falou do template da Aurora, o professor Mauro, né? Que era absurdamente Aham. diferente da MD. Nossa, pensei assim, nossa, deve ser outro mundo, né? Mas não, até não é tão Não, diferente não. assim, né? Não, não é. É apenas uma. Ó, eu vou colocar aqui a página, né? Só para vocês terem a referência, naturalmente. Para quem não conhece a revista, né? Basta vocês escreverem no Google Aurora Revista, que provavelmente, né? Se colocarem só Aurora, vai aparecer igreja, tudo quanto é tipo de coisa da sociedade, né? A Então tem cantora, que escrever que é isso, tem gente chamada Aurora, né? a Tem cantora gente até chamada norueguesa. Aurora, né? O Jardim Macalé tem canta uma música que não é dele, né? É uma música antiga, cuja moça se chamava Aurora, né? Aurora é Aurora. Aurora. Zé, eu não sei como pegar aqui para colocar. Ó, eu já vou disponibilizar aqui a página, tá? Só para vocês. Esse é um momento bacana, né? De organização, é bem importante. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Essa foi, inclusive, uma sugestão do João Augusto. João Augusto que faz conosco aqui, que vem do design. Daí depois o professor vai dizer, né, tipo, o tema definitivo de qual nós trabalharemos em cima, né? Não, não, é assim, ó. O ideal é a gente pensar em termos de um vínculo, né, do que vocês têm interesse originariamente, tá? Um tema de interesse vinculado diretamente com os temas da disciplina. Ou seja, não há uma necessidade de a gente falar de um aspecto específico. Se vocês quiserem que a gente faça isso, vai ficar muito repetitivo, né? Então a minha sugestão é que vocês escrevam baseados naquilo que vocês têm interesse, mas vinculado com um tema que a gente tenha trabalhado até aqui, né? Maravilha. É que antes a gente tinha falado, o professor havia falado que a gente ia fazer um trabalho sobre o que é arte, né? Eu estava pensando nesse sentido, mas agora que você deu essa Uhum. abrangência, eu posso Porque no repensar a minha fundo, né? estratégia. É, Professor, coloquei no é, grupo do WhatsApp, porque eu não consegui colocar aqui no. uhum, Coloquei o é, template lá no grupo. tá. Eu acho que é melhor a gente deixar um tema mais amplo, né? Para que vocês. Porque pensando nessa ideia também, né, de que vocês vêm de origens diferentes, daí eu já entro um pouco mais nesse tema, tá? Vocês estão vendo a página? Até aproveitando Sim, para divulgar, né? Esse é o dossiê que eu organizei com o Luiz Eduardo Prado e chamado Pluralismos na Psicanálise, né? Então estão todos os artigos aqui, né? Nessa, então são muitos modelos, né? Ah, deixa eu ver onde que fica aqui.
Deve ser template de publicação. Alguma coisa assim. Esse computador que eu uso aqui, ele é muito bom de câmera e de áudio em relação ao outro, que o áudio é meio baixo. Mas ele é meio uma máquina mais fraca. Então, às vezes, ele fica numa onda de não abre as coisas direito. E o outro é um computador que era usado para edição de vídeo, essas coisas, por um cara que trabalhava com isso. Então tem assim uma capacidade de processamento de memória totalmente acima do necessário. Agora que o Word está abrindo, para vocês terem uma ideia. Mas um pouco desconfortável, sabe? Para usar a câmera do celular como webcam, tem que instalar o Droidcam, né? Na verdade eu consigo, eu não sei exatamente por quê. Mas acontece que ele é meio desconfortável, não tem aquele suportezinho que ia me ajudar bastante. Estou pensando em comprar um suporte. Ficaria mais versátil realmente. E aí fica mais livre, né, para mim. Mas essas questões de abrir arquivo e tal, daí eu acho que complica um pouco. Ah, já abriu aqui. Eu normalmente uso para acessar as aulas, eu uso o celular. Aí eu tenho o computador do lado e no computador eu vou abrindo as coisas, né? É que como eu preciso colocar para vocês, né? Então seria praticamente um... Sim. Mas enfim, isso são coisas que a gente vai meio que resolvendo aos pouquinhos. Então, esses artigos todos que estão aí, né, podem ser, de fato, utilizados todos como modelo, inclusive de... Observem as citações, como são feitas, né, não apenas a parte formal, mas os aspectos assim. Qual que é a relevância, né, de você colocar uma citação maior, ou qual a relevância de você estar falando exatamente daquilo, né, naquele momento, pensar um pouco, não deixar as coisas ao acaso, assim, né, fazer tudo com bastante consciência. E quando você sai, por exemplo, de uma citação, muitas vezes as pessoas não comentam a citação, né? É importante vocês darem uma continuidade, assim, né? Se eu destaquei uma citação, então vamos falar um pouco sobre ela, né? Não deixa tudo ao encargo do leitor, né? Fazer todas as pontes. Deixa eu tirar isso e colocar o template para vocês verem. Espera aí. Era isso. Deixa eu ver. Onde tá? Esse aqui. Estão vendo? Sim. Então, ó, a frase título desse artigo em primeira língua se substitui inteiramente pelo título, mas exatamente com esse formato, né? O tipo da letra, tudo idêntico. Vocês simplesmente escrevem aqui em cima. Então vai facilitar, entendeu? Ah, professor, só que no TCC nós não escreveremos nada em segunda língua no TCC. Pelo menos não é obrigatório, o professor falou.
Eu não sei se o professor vai trabalhar com esse... No nosso caso, não, também, porque a gente está trabalhando, vai trabalhar nesse formato, mas vai ser capítulo de livro, né, na prática. Vai ser um artigo, mas ele vai ser transformado em capítulo de livro, né? Então, vocês eliminam essa parte aqui da segunda língua, tá? E aí o resumo também, naturalmente, vocês eliminam esse resumo em inglês aqui, que não há necessidade no nosso caso, tá? Então, o que Maravilha, então vocês para deixar vão... claro, a gente não coloca resumo, porque vai ser feito um livro, e em livro não se costuma ter resumos mesmo, né? Então, ok. Não tem resumo. O que for aqui que seja específico, né, de artigo, a gente não vai fazer, tá? Se for específico, né? Os resumos, tá? De resto, sim, né? A ideia de vocês darem uma mini biografia de vocês aqui, né? Introdução, vocês não precisam pôr título, mas vocês podem substituir a palavra introdução por um título da introdução, tá? Não é necessário vocês escreverem a palavra introdução. Mas aí, aqui está já a formatação de letra, tá? A formatação. Reparem, por exemplo, né? Tira sem Stacy o resumo e o resumo. E o abstract. Então, assim, guardem bem essas questões, né, observem que, por exemplo, as palavras em língua estrangeira que vocês utilizarem, eles aqui fizeram um texto em latim, né? Então não ajuda muito para explicar isso. Mas, digamos que isso aqui fosse português, né? Um texto todo em português, as palavras em língua estrangeira devem ficar em itálico, tá? Mas aí vocês observam alguns exemplos de verdade na revista, né? No número atual ou números mais antigos, tanto faz. É importante trabalhar, isso é uma coisa que eu vou dar dica para vocês, né? Pensem o texto de vocês como se fossem escalas, né? Como se fossem pontos que vocês vão passando de um para o outro, como se fossem as estações assim de trem, né? Então, dimensione, até mesmo porque fica mais fácil escrever se vocês já dimensionam, né, antecipadamente. Por exemplo, vocês têm aquele primeiro esboço de vocês, deem uma estudada para ver como é que vocês dividem esse texto, colocando subtítulos, né, e fazendo ele caminhar sempre para frente. Isso é muito importante na escrita, né? Vocês, ontem, por exemplo, na tese de doutorado, na qualificação, uma das críticas que foram feitas à doutoranda é que ela escreveu muito na introdução, né? E daí ela repetia as mesmas coisas que ela falava na introdução ao longo dos capítulos, e tinha coisa que ela falava 3 ou 4 vezes, né? Ainda que de maneiras diferentes, mas voltava aquilo. O ideal é que você sempre caminhe para frente, né? No artigo isso fica mais fácil de fazer, porque ele tem uma dimensão menor, então tem um controle maior do texto que você escreve, né? Mas é bem importante isso de você subdividir, né? Pensar assim, um certo número de páginas, né? O que vocês vão... Mantém o máximo número de páginas que está programado na revista, né? O mínimo e o máximo ficar ali. Então, é exatamente disso que eu estou falando, Stacey. Seriam como subtítulos, né? Que vão avançando, subcapítulos, né? Quer dizer,
Ah, sim, claro. É que, na verdade, né, isso aqui poderia estar escrito aqui subtítulo 1, sabe? Mas a subseção, né, entendida então como se fosse, se vocês pensassem num projeto arquitetônico, né, de um apartamento, olhando ele a planta baixa, assim, olhando de cima, vocês veriam sala, quarto, cozinha, banheiro, né? Cada subseção é como se fosse um cômodo da casa. Então, quando você entra na casa, suponha que você entre pela sala de estar. Isso. Um afunilamento no sentido assim que o ideal é que na introdução, né, vocês coloquem o problema de vocês e como que vocês vão tratar isso ao longo do artigo, né? E depois vocês respeitam isso, tomando cuidado para não adiantar demais as coisas que vocês vão escrever depois, né? Porque senão entrega tudo na introdução do ponto de vista do escritor, de uma forma narrativa, fica chato depois, né? Porque se você já sabe tudo a partir da introdução, o resto meio que só confirma, né? Então, o bom é vocês darem assim, uma abertura genérica, como a Stacy falou, indicando qual é o problema que vocês estão tratando, né? Vamos ficar, obviamente, nesse universo de problemas, né? Que a gente tratou até agora, independente do que a gente ainda vai fazer para frente, né? Mas aquilo que já está conhecido, e aí vocês trazerem a temática para o campo de trabalho de vocês, né? Alguma coisa com que vocês já estejam razoavelmente familiarizados, né? Não, as subpartes são do artigo, como um todo, né? Você teria, assim, a introdução, essa primeira subseção, daí eles falam subsecção, né? Seção, mas na verdade é como se fosse 1, 2, 3, 4, né? Desenvolvimento do trabalho, né? Essa coisa de figuras, assim, podem ser úteis para aqueles que forem trabalhar com imagens, né? Quadros podem ser usados, mas assim, eu não tenho muita simpatia, assim, que nesse trabalho a gente trabalhe muito assim, porque eu acho que não tem muito a ver com a temática, né? Até imagens tem, né? Mas assim, quadros, essas coisas é pouco, me parece assim, a não ser alguém que vai querer fazer um trabalho super comparativo, assim, mas eu não vejo isso, assim, não estou conseguindo visualizar, pelo menos. Se vocês conseguirem me trazer uma boa ideia, né? Então, assim, ó, vocês vão seguindo, né? Como se fosse assim, olha, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sempre seguindo adiante, né? Nunca voltem, sempre vão adiante. Isso, Stacy, é o desenvolvimento. Só que daí vocês subdividem ele, né? Para que o leitor vá acompanhando o andamento, né? Pensem isso como se fosse uma estrutura musical também. Numa sinfonia, pode começar, por exemplo, com um adagietto, né? Uma pequena peça dentro da sinfonia, com um andamento bem lento, né? Meio melancólico, assim. Depois vocês, né, na loucura romântica, vocês partem por um allegro, né? Fazem ali aquele movimento mais enfático, colorido, né? Depois vão para uma coisa mais meditativa, seria assim na música, né? No caso de vocês, é uma questão de desenvolvimento de argumentação. Na música seria isso também, assim como num romance. Você vai desenvolvendo a argumentação, mesmo que seja uma argumentação musical, né? Então, o que você vai fazer? Você vai situar o teu problema, o que você está trabalhando, e depois você vai desenvolvendo ele em etapas, né? Com textos razoavelmente curtos, né? Pensem, se nós temos aqui, né,
uma introdução, se nós temos uma subseção, uma subseção, uma subseção, a seção, né? Já são aqui umas 4 partes, Precisa tudo isso 5 ou pode partes. ser, Não, pode ser texto corrido? vocês vão adaptar, vocês vão adaptar. Mas pensa, se vocês forem fazer como está aqui e mais as considerações finais, o texto de vocês tem 6 partes, certo? 6 partes. Se tivesse 12 páginas, a gente pensaria assim numa proporção de 2 páginas para cada texto. Mas isso pode ser insuficiente para alguém, né? A pessoa pode... Mas pensem que, o que eu estou querendo dizer? Uma certa proporção entre as partes é uma coisa esperada, né? Assim, que você tem uma certa arquitetura disso que fique... Até pela questão de você ter uma síntese, né? Não ficar escrevendo verborragicamente e às vezes sem interesse, né? Então, esse poder de síntese, né, de tratar o tema, né, vira engrenado, sabe? Tipo, não ter folga. Tipo assim, tem uma página, por exemplo, que a pessoa não falou nada. Ou assim, só encheu linguiça, né? Não. Vai desenvolvendo mesmo o tema. Dá uma sequência, dá um sequenciamento para ele, né? Como eu não sei exatamente o que vocês estão pensando em fazer, daria para imaginar assim, ó, se eu estivesse, né, trabalhando, por exemplo, a partir de uma formação como historiador, né, eu procuraria um tema ligado à história da arte, né? Se eu estivesse no curso de design, eu procuraria, né, por exemplo, um tema ligado ao design, né? Até que ponto, por exemplo, né, o design pode ser considerado arte? Isso é um tema interessante. Ele é um tema já bastante trabalhado, mas é um tema. Pelo menos assim me ocorre de bate pronto isso, né? O design, ele está na origem, de certa forma, da própria arte, né? Porque esse aspecto do útil misturado com o aspecto artístico, eles, antes de você ter qualquer noção sobre a arte, existia uma certa tendência, né, estética nas pessoas de quererem embelezar as coisas que elas faziam e apreciarem isso. Se elas vão chamar isso de arte ou não, né, como é que isso vai ficar incorporado na cultura, aí é uma outra história, né? Mas isso pode ser discutido do ponto de vista da história. Eu posso discutir, por exemplo, se critérios, né, históricos são aplicáveis, né? Então, vocês vão seguir os parâmetros da Aurora. Nos parâmetros, né? Isso vai existir. Deixa eu ver aqui onde está isso 20 páginas, mais ou menos. 20 é o máximo, né? Eu sei que tem um número máximo de páginas. Deixa eu ver onde que está isso. Aqui 25 é o tem máximo. 25 é o máximo. 20 está de bom tamanho. Assim, de verdade, tem que ver se tem um mínimo também, né? Sim, aqui achei. Informações para autores. Estou mexendo aqui na frente de vocês para vocês terem também uma familiaridade, né? Diretrizes para autores. Estão vendo aí? Não. Ó. Ué, o que eu fiz de errado? É verdade, é porque isso aí é o Word, me perdoe. Deixa eu tirar isso aqui.
Vamos lá de novo. Então tem aqui, ó, diretrizes para autores e tal, né? Então vocês têm que verificar isso. Vocês já passaram, né? Também por... Então é isso, né? Vocês querem que eu coloque aqui o link para a revista Aurora, informações para os autores? Eu coloco aqui para vocês. Daí vocês olham vocês mesmos. Teve uma pergunta interessante que eu já vou responder aqui. Só um instantinho, da Bruna. Me deu um gelo ali que eu já achei que talvez não estivesse gravando. Depois vocês... Né? Então, já ninguém se perde. Entre 25 páginas, beleza, né? A Bruna pergunta se nós podemos fazer estudos sobre artistas específicos, por exemplo, Basquiat. Seria muito interessante. Outro dia estava na última aula também, nós falando, né, sobre outros artistas, né, seja grafite, né, seja dança, seja cinema. Vocês podem fazer um estudo mais esse tipo de coisa. Eu acho interessante também, né? O que eu estou chamando a atenção para vocês, né? Que é interessante a gente fazer um painel rico, assim, né, de possibilidades para discutir essas coisas, porque por incrível que pareça, né, eu olhando toda a bibliografia existente, não existe um trabalho como o nosso. Então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante mesmo. A gente mostrar um certo desenvolvimento, né, no contexto da turma, de temas com uma certa diversidade, né, até mesmo pela origem de vocês, né, cada um com interesses diferentes, formações diferentes. E eu acho bem interessante que vocês justamente usem aquilo que é o repertório de vocês, né? Por exemplo, se há um interesse específico, né, que seja realmente uma coisa que agrade a vocês, eu acho que é bom desenvolver nesse sentido, porque vocês vão fazer com mais gosto, né? Agora, pensem também assim, né? Qual que é o principal ponto aí, né? Vocês pensarem em desenvolver uma argumentação, né? Uma argumentação utilizando os conceitos que a gente trabalhou, né? Tentar fazer uma leitura que tem esse caráter um tanto técnico assim também, né? De você pegar alguma coisa que foi trabalhada na sala de aula, né? E tentar elaborar isso, né? Tentar elaborar isso no sentido de um conceito ou um problema que nós Professor, trabalhamos, né? Uhum. professor, deixa eu te perguntar, eu entrei um pouco atrasado, então eu não acompanhei. Claro, senhor. Esse artigo é para quando? Para o final de junho? Então, a nossa conversa lá no início foi que nós pensaríamos em você submeter uma prévia no dia 18, né? E aí eu usaria esse final de semana, 19 e 20, para fazer apontamentos para vocês, mas eu não quero ter que fazer apontamento de normas, tá? Isso vocês deveriam me poupar, porque as normas são as normas da revista, né? Então, assim, é só prestar atenção. É tipo assim, olha, passo 1,
2, 3, 4, 5, né? Daí o cara vem, passo 5, 4, 3, 2, 1, não, é 1, 2, 3, 4, 5, faz que nem na revista, né? Mas assim, do ponto de vista da, da, da escrita, do ponto de vista da coesão, do ponto de vista da argumentação, eu vou fazer comentários, aí vocês poderiam me entregar, fazer assim uma tentativa, né, de concentrar bastante esforço nesses dias aí consertar. Eu não vou, obviamente, mexer demais, até porque a gente pode ainda fazer isso depois, né, uma última revisão para a publicação no livro em si. Mas assim, seria algo para a gente fazer essa função didática, né, ainda durante o semestre, para termos ali. Oi? O senhor vai postar alguma coisa no Black a respeito disso, sobre o tema, para ficar oficializado ou não? Depois dessa nossa conversa, sim, né? Porque aqui a gente está definindo os parâmetros. A saída da nossa conversa vai depois estar no Black, não outra coisa. Em todo caso, obviamente, existem pessoas que, por um problema ou por outro, não podem estar aqui hoje, né? Então tem tanto o vídeo quanto daí uma informação por escrito, tá? E o nosso objetivo nesse curto período de tempo, ali entre o dia 18 e 25, é exercitar um pouco essa possibilidade, né, de melhorar. E depois a gente faz ainda uma última correção para a publicação. Então vocês vão ficar com mais tempo para fazer isso. Mas eu não vou dar muito tempo, não, porque senão desarticula, vocês vão fazer outra coisa na vida, né? Então é melhor a gente fazer algo assim mais... ter tudo isso pronto, né? Depois eu vou acompanhando com vocês, né? Mas, porque vocês vão ser coautores, né? Então, isso aí tem toda uma prática, né, que a gente já utiliza normalmente, de ir trocando bola com os autores, numa organização de material, assim, né? Então, vocês vão aprender muito dessa parte também. Mas aí eu peço a vocês que me ajudem um pouquinho também, né? Porque, veja, é como se eu dissesse assim, olha, eu vou ajudar vocês a carregar a mobília da casa de vocês, eu estou levando aqui nas minhas costas o fogão, o sofá, a geladeira. Será que vocês podiam levar umas cadeiras ali? Mais ou menos assim, né? Porque quem organiza, obviamente, fica com a maior parte, né, do trabalho. Mas assim, eu vou passando o material para vocês também, e aí vocês vão sugerindo, né, o material completo. Não vou fazer uma coisa exclusiva, né? Assim, agora é meu. Vamos trabalhando. Obviamente vão ter pessoas que vão ter menos interesse, né? Mas à medida em que vocês puderem se manter junto, porque veja, vocês vão continuar tocando a vida de vocês e tem aquele ponto ali, aquela coisa que a gente está fazendo juntos, né? A entrega final seria dia 25 daí, né? Quero dar uma olhadinha no final de semana, dar uma ajeitada, e daí seria como se fosse assim uma última detalhamentozinho, assim, né, alguma coisa que chame muita atenção, né? Agora, por exemplo, revisão ortográfica, eu não vou trabalhar muito nesse final de semana, porque vão ser vários textos, né? Eu vou trabalhar mais na argumentação, ver se ainda dá para vocês darem uma consertada nas coisas nesses dias aí. Obviamente, daí vai ficar a critério de cada um. Quando a gente fechar, no dia 25, né, a última entrega, isso aí vai gerar um protocolo do curso, né, da PUC. A partir disso, vocês são autores independentes. Tá? E aí a gente vai começar a tratar a coisa de outro jeito, né, como projeto de livro. E vocês são... Isso.
O que tiver escrito lá, né? 10 a 15 páginas tá bom, tá? O professor, no semestre que vem a gente vai ter algum contato, alguma aula com o senhor ainda, ou era só Pois eu não sei, a eu não estética e sei. filosofia da arte? Olha, eu nunca sei. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Depende, é que, assim, antigamente, né, as coisas eram um pouco mais paroquiais. Assim. Você tinha lá, né, você conversava com as pessoas, tinha toda Sim. um diálogo sobre que turmas que você queria pegar, que disciplina. Havia uma... Hoje em dia isso aí é um trabalho que ele virou uma espécie de superestrutura, assim. Você se encaixa nela como eles dizem para você se encaixar, né? Professor, quantos alunos são? Pois olha, eu não tenho essa informação aqui de cabeça. Uns 30? Ativos, cerca de... Né? Quer Mas é menos dizer, que um tem. livro de 600 páginas, mais ou menos, 700 páginas, assim? Eu acho que vai ser um livro bem extenso, né? Mas assim, não necessariamente 700 páginas. Por quê? Porque há a questão também do tamanho de Porque pela, letra, né? porque pela tabuada Ó, do vídeo. não, sim, é que veja, a editoração, né? Ela Ah, tem livro é pode diferente, né? reduzir 100, 200 páginas um livro por causa da editoração, né? Diminuir no produto final, né? Tem livros que, que tem assim, se fosse feito que nem um outro livro que está do lado, ele ficaria desse tamanho, assim, né? E, no entanto, ele é desse. A quantidade de páginas ela não regula muito, é mais a questão da formatação mesmo. Se bem que não sei se será físico, né? Não, é provável que não, né? O livro É. físico, ele atualmente, né, a gente consegue publicar até mesmo sem ajuda de editora, né? E o livro sai com toda a característica oficial, né? Então Então é ficou a uma média de 10 questão a 15 assim. páginas. Ficou essa média, então? Isso. Tá bom. Isso. É Uhum. que antes a É professora de falou que bom era 7, tamanho, por né? isso. Tá. Não, porque fazer coisas muito extensas também, ou excessivamente curtas, né? Tem assim, fazer textos curtos, densos, é uma arte também. Eu tenho um amigo, colega, que ele é muito bom em fazer textos muito curtos, assim. Eles não perdem em nada em relação a textos mais extensos. Mas é uma arte, entendeu? A pessoa ser tão precisa, ter uma capacidade de síntese tão grande, Na minha, é uma coisa admirável, mas é difícil, né? Mas, ó, professor, quem escreve muito é porque não teve tempo de pensar direito sobre o assunto. já que era, O fato é na que minha, o ser prolixo, né? A pessoa ela vai pensando enquanto escreve. É mais ou menos isso. Pode ser que a pessoa faça caminho de rato, né? Caminho de rato que eu chamo é ficar dando volta, né? Faz que nem essa orientando a banca de qualificação ontem. Como ela não tem assim não tinha uma clareza, né? Justamente isso que eu estou falando para vocês. Quais as estações que vocês vão percorrer? É bem importante que vocês pensem nesses termos, né? Tá, o meu tema é esse, o meu problema é esse, e eu vou tratar ele 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Né? Não fica querendo escrever a história universal da infâmia. Isso é só um título bonito, né? História universal da infâmia. é É ótimo esse título. a minha outra faculdade de Eu computação. quero. Meu plano não é ambicioso. Eu quero escrever sobre todos os grandes fracassos infames da história da arte, né? Todos, mesmo os famosos infames, né? Aquelas obras de arte Humberto Eco constrangedoras, assim. o Humberto Eco tem sobre o feio, né? Tá. A história do feio. Daí a pessoa tem que fazer uma pesquisa monumental, né? Tipo, a minha parte, professor, acho que vai ficar com 500 páginas.
Não, assim, pensem numa coisa execuível, né? Assim, né? Não compliquem a vida de vocês. Sejam específicos, né? Trabalhem alguma coisa assim que dê para desenvolver. Não fiquem criando rizoma, né? Sabe o que é rizoma? O negócio vai crescendo assim. 500 de introdução, né? Eu podia tentar escrever Tá de bom tamanho. em versos, né? Só que daí eu não me responsabilizaria pela diagramação, Nem por tudo, né? Pelo eu me conteúdo. responsabilizo por publicar. David, escrever É em porque aí verso. pode ser que você entre para a história universal da infâmia. Cuidado. David, escrever em Verdade. verso é uma garantia que ninguém vai ler, David. É. Assim, olha, Pois se você é, acha que concordo. você é o novo Homero, se você acha que você é o novo Homero, que você vai reinstaurar a civilização do nada, né, a partir dos seus versos, escreva. Se não, é melhor você fazer um texto em prosa normal, assim, comum, que é de bom tamanho, né? Assim, existem poetas filósofos, né? Como o Fernando Pessoa, né? Que é um poeta que tem assim, uma carga filosófica bastante grande. Mas assim, é confiar demais no teu taco, né? Assim, você se propor a fazer isso, né? Uma coisa é o Fernando Pessoa ir desenvolvendo a obra dele, né? Tinha que escrever Pensar um na ideia do tinha que Cipione. escrever tinha que escrever um monte de cordel antes para ver se É, funciona. isso. Então vamos fazer o seguinte: você fica para a próxima edição do livro daqui a 10 anos, né? E até lá você desenvolve o teu É, poema, né? todo E mundo faz em durante, verso daí. Legal. é, daí vocês fazem a versão 2 em verso, né? Depois a gente faz, daqui a 20 anos, a versão sinfônica, né? A gente chama uma banda de rock para tocar junto com uma filarmônica, tipo a Filarmônica de Nova York, daí grava um disco, faz né, uma programação para ajudar a humanidade, né, uma campanha contra a fome, mas isso a gente deixa para 30 anos, tá? Por hora a gente faz artigos de 10 a 15 páginas. Trabalho um pouco mais modesto inicialmente, né? Daí, entre mortos e feridos, daqui a 30 anos a gente faz a coisa mais, né, hipertrofiada. Mas agora, falando sério, eu não sei quem que decide a diagramação, e eu sei que ocorre muitas vezes uma má diagramação por parte de grandes autoras, editoras, aliás, né? Inclusive por questão financeira, né? E tudo. Mas eu não sei vocês, mas se eu vejo um livro que assim, não tenha espaçamento 2, não seja fonte 12, páginas amarelas e tal, já fico pensando, só se o livro for antigo, né, não tiver novas edições, tudo, eu não tiver dinheiro para comprar, né, tal, mas é uma coisa que leva em conta, porque tem livros, às vezes, que tem 100 páginas que eu levo meses para ler, porque é muito ruim a letra, muito pequena, muito difícil, né. É. Agora tem livros que são bem maiores, tem uma diagramação boa, é É, confortável, você lê que você lê num estalar de dedos. Isso é muito importante essas, também. em todo caso, esses aspectos eles são pós-disciplina, né? A gente pode também deixar, né? Publica uma edição, deixa ela envelhecendo num paiol e só lança ela daqui a 30 anos, né? Então, é um critério também. Ótima essa história de livro velho tem página É, amarela. é. A gente faz assim aquela pagininha coitada, né? Tal. Depois a gente já vende ele como relíquia, né? A gente guarda 30 anos e só vende ele como relíquia depois, né? A gente só fica falando do livro durante 30 anos, mas sabe aquele livro, tal, né? Daí você cria uma expectativa de 30 anos, né? Daí finalmente quando sai as pessoas, é só isso. cria um excesso de expectativa, daí decepciona todo mundo. Mas assim, vamos pensar em partes, tá? Vamos pensar em partes, finalizar como disciplina, beleza, né? E aí a gente vai trabalhando isso também com certo ritmo para o semestre que vem, para não ficar. Eu acho que é muito estratégico para a gente
conseguir viabilizar isso rápido, para não se perder também da experiência que a gente teve. A matéria continua no segundo semestre? Não, Não, não. vai semestral. Não, mas vai ter Filosofia da Arte 2, coisa assim, não? Não, não. Não. Seria excelente, né? Mas, assim, a cultura nossa, ainda ela precisa ser desenvolvida, né? Tá. Na filosofia, as questões estéticas, elas não têm, assim, nos cursos de graduação, elas não têm uma entrada tão forte, né? Porque elas têm que dividir espaço com um monte de outras coisas que são consideradas, em termos de uma grade curricular, mais importantes, mais decisivas para a formação, né? Na nossa grade Mas, também não vai ter filosofia da psicanálise. Não. Foi isso que eu Isso, pensei né? também. Tudo isso assim, é uma questão de cultura filosófica, né? Quer dizer, como é que a cultura filosófica existe entre nós. Tudo é trabalho do tempo, né? Tudo é trabalho do tempo. O que a gente está fazendo pode ter relevância, pode ser significativo, para ser pensado em termos de graduação. A gente pode estar formando alguma coisa nesse sentido, né? De demonstrar para as pessoas a importância, a relevância. Por quê? Porque são determinados argumentos, assim, né? Que vão mostrar, né? Que muitos filósofos que pensam bem escrevem mal. Né? Assim, tem pouca preocupação estética na sua expressão, tem um certo preconceito em raciocinar esteticamente, né? E tudo isso prejudica o quê? Prejudica a leitura, prejudica a comunicação, né? Tem filósofos que escrevem de maneira obscura, né? Até para se defender da clareza, né? Porque se eu for ser claro, é possível que achem que o que eu falo é uma bobagem. Já a gente tem filósofos. A ideia deles de impressionar o decano. Bom, o decano que nós temos é um cara fantástico, né? Que é o Erickson. O Erickson sabe reconhecer o valor das coisas, assim, com certeza, né? Agora, se isso vai se reverter, né? Veja, é por isso que eu digo que é o trabalho do tempo, né? Se você cria uma determinada cultura filosófica que não é ainda tão destacada do ponto de vista acadêmico, né? Não é tão valorizada, você abre naturalmente espaço, porque as pessoas passam a discutir aquilo dentro da própria universidade. Dependendo do que a gente consiga fazer, com certeza isso tem um valor institucional muito grande. Por quê? Porque quando eles nos avaliam, nós professores também, com essas novas regras, eles perguntam se foram feitos produtos a partir das... Imagine a ambição, né, dos nossos avaliadores, né? Vocês fizeram a partir dessas aulas de graduação, resultou em candidato, resultou em... Fico olhando aquela coisa, bom, eu até né, que tenho pique para fazer essas coisas, mas assim, eu fico olhando, assim, né, a maioria dos professores, né, lidar com essa coisa de ser sobrecarregado não é fácil. Não é fácil mesmo. Né? Não é todo mundo que quer acordar às 5:30 da manhã todo dia e dormir 1 hora. Né? Até que tem energia para isso. Você tem que fazer exercício. O Schopenhauer dizia assim, olha, não tem como você ser filósofo sem fazer 30 minutos de exercício todos os dias, senão você não aguenta o ritmo. Ficar sentado o dia inteiro, escrevendo. Né? Você tem que cuidar de você também. Mas assim, você pensa assim, né? 2.000 professores, 3.000 professores, não dá para esperar que tenham ali 15, 20 que vão fazer esse tipo de coisa. Né? É muito pouca gente. Agora, na filosofia, eu acho que a gente tem proporcionalmente um grupo muito mais entusiasmado do que assim, o genérico, né, do que seria a universidade, assim, integralmente. Né? Nós estamos mais acostumados a publicar artigo e livro, nós estamos mais
acostumados a organizar edições, né? Porque a gente trabalha com texto. Já, por exemplo, em outras áreas, eles trabalham mais com artigos técnicos, assim, né? Quer dizer, não trabalham com livro, tem pouca... Nas áreas assim mais ligadas às ciências duras, tem mentalidade, né? Medicina, física, tem um outro universo, né? Um pouco diferente de pesquisa. E nós não, nós trabalhamos com texto, nós trabalhamos com livros, né, basicamente. Então a gente inclusive solicita, né, enfim, da instituição ou mesmo dos órgãos, né, públicos que nos avaliam, que eles incluam esse tipo de avaliação que é mais própria da nossa área, né? Mas só para vocês verem como é difícil, né? E no entanto lá na nossa avaliação anual esse tipo de coisa consta, né? Assim como sendo um alvo que você deveria atingir. Eu olho para aquilo e digo assim, bom, eu tenho uma disciplina, né, que se encaixa como uma luva para fazer isso, porque primeiro é uma turma inaugural, né? Nunca existiu essa disciplina na universidade. Então a gente pode pensar, né, fazendo um projeto, inclusive norteador, né? E coisas que já estão há muito tempo aí, que já foram desenvolvidas anteriormente, elas têm um ranço, né, do passado que deixa a gente meio sem aquela agilidade, né, que um trabalho inédito proporciona, né? E eu acho que ele proporciona também muito mais entusiasmo. Professor, Diga, Erasmo. o professor Sérgio, que dá filosofia africana Sim, e latino-americana, eu sei. Uhum. ele fez esse semestre um troço muito bacana com essas aulas, viu? Cada aula, uma aula sim, uma aula não, ele tem trazido professores de outras universidades ou pessoas de destaque, escritores, pesquisadores, para tratar um tema específico. E a gente Sim. tem trabalhado um texto pequeno, quando é possível isso daquele autor, e daí ele vem e faz uma apresentação, coisa assim de 1 hora. É ótimo, sabe? Ficou ótimo. Sim. Eu estou fazendo isso na pós, né? Na pós eu estou fazendo isso. Na nossa disciplina eu pretendi fazer isso, mas não tive tempo hábil nesse semestre. Então vamos ver como é que fica a continuidade, porque eu estou fazendo isso direto, na verdade, né? Nós temos um grupo de estudos na segunda-feira, chamado Freud, Som, Sensação, Escuta, né? Onde eu já conversei, né, com alguns colegas do GT Filosofia e Psicanálise para eles participarem, né, ao longo do ano. Então, claro, né, o planejamento das coisas também ele vai se acrescentando assim ao longo dos semestres, né, o que você pode, o que você não pode fazer, daí você vai antecipando. No caso do Sérgio, né, como ele está trabalhando ali com uma disciplina que é exatamente o objeto de pesquisa dele, então ele já está um pouco mais articulado para fazer isso mais rapidamente, né? No nosso caso, como a gente está trabalhando com um conteúdo bem inaugural, né? Primeiro a gente tem que estabelecer um padrão inicial para daí ver nas próximas edições o que a gente pode, com quem que a gente pode trabalhar, né, nesses contextos, né? No nosso caso, eu estou tentando, ainda levei um certo azar, porque eu pretendia fazer pelo menos com uma pessoa bem importante, inclusive que é a Tânia Rivera, só que ela está, eu até convidei, e era para eu ter feito a entrevista com ela no dia 14, agora de maio, precisamente um dia depois do feriado, né, do 13 de maio. Mas, nem sei se é feriado, mas deveria ser. Não sei se é feriado, deveria ser. No dia 14, mas daí ela precisou fazer uma cirurgia. Então a minha ideia era trazer o
o material pré-gravado, né? Porque toda pessoa também consegue vir no dia e no horário, né? Que a gente tem a disciplina. Mas a gente sempre pode pré-gravar, né? E fazer uma entrevista. Então isso aí está no meu radar, né? Nas edições futuras, vamos ver. E, eventualmente, né? Se nada disso der certo, não existir continuidade na PUC, né? Para a disciplina ou qualquer coisa assim, a minha intenção é continuar com o trabalho e desenvolver um núcleo mesmo de estudos nesse sentido, independente da graduação. Isso aí, vocês fiquem ligados também. Porque assim, eu acho que a coisa mais bonita que tem, né, é você ter um projeto e outras pessoas virem junto, né, que tenham interesses semelhantes, né. Vocês são, digamos assim, todos vocês, né, 100% de vocês têm o potencial para fazer o que vocês querem fazer. A questão é saber quem quer fazer, né. Quem que, tendo um núcleo de trabalho, né, isso aí não vai, obviamente, tomar 100% do tempo da gente, né, é uma coisa que a gente vai fazer gradualmente, né, ao longo dos semestres, ao longo do tempo. Eu pretendo dar continuidade a isso porque eu acho que é uma coisa que precisa ser desenvolvida, né, que precisa ser desenvolvida. E eu trabalho da seguinte forma, eu até tenho lá o objetivo, né, mas eu penso muito em trabalhar com paciência e desenvolvendo as coisas, né? Desenvolvendo as coisas para elas ficarem consistentes. E não simplesmente, né, fazer coisas agora, assim, né? Fazer muita bagunça e aí as coisas somem, desaparecem, param de ser feitas, né? Eu acho bem importante a gente ter essa possibilidade, né? Dar a nós mesmos essa oportunidade de deixar as coisas consistentes, né? Então eu diria que esse aí já é um trabalho, ao meu ver, bem monumental, né? Para uma coisa saída de uma disciplina semestral, de uma graduação. E acho que com certeza os frutos podem ser muito significativos ao longo do tempo, né? E quem adere, quem deixa de aderir, né, daí é só uma coisa pessoal, né? Mas eu acho que a gente pode deixar uma marca. Então, e tem um outro aspecto dentro disso que você está falando, Erasmo, que eu pensei para o livro, né? Que é justamente uma série, e o David está falando aqui, né? Ele me recordou exatamente desse aspecto. Eu pensei em fazer entrevistas com autores, né, com professores de filosofia da arte, da UFMG, da UFRJ, né, da USP e tal, sobre os mesmos temas, né, pequenas entrevistas com 2 ou 3 perguntas que eles respondam e que também vão fazer parte, né, do contexto do livro, né. Então, é um livro naturalmente assim que ele pretende ser bem arejado, assim, né, ser uma espécie de abordagem a partir de diferentes perspectivas, né. Isso é uma coisa que não é difícil para mim fazer, porque eu já venho fazendo isso, né, na pós. A gente fez, por exemplo, o evento em julho do ano passado de filosofia das psicanálise, que era uma discussão sobre a questão da pandemia, né, sobre a questão do sofrimento, da morte, né, da perspectiva da psicanálise nesse contexto da pandemia. E aí o que está acontecendo? Né? O Instituto Winnicott está fazendo a transcrição das palestras, né, para a gente transformar então o evento em livro também. Ele já está disponível, né, no canal do GT, no YouTube. Já está disponível todas
as palestras podem ser vistas. Mas acontece que o que a gente vai fazer, né? A gente vai transformar em texto, a gente vai colocar notas a respeito das coisas que são faladas, né? Quer dizer, é um trabalho bem complicado, assim, né? Que vai se avolumando, não é só o meu texto, né? Tem ali uma série de textos, né? Que vão... O evento do Schopenhauer também em junho, ele já está virando livro, né? Ali a gente está seguindo um esquema diferente, né? A gente pediu para os autores enviarem os textos das palestras, né? Nem todos enviaram. Legal. Vamos conversar, Stacy. Isso aí é uma coisa que a gente precisa definir meio rápido. Eu não pensei nisso, para falar a verdade, até agora. Vocês têm alguma sugestão? Eu tenho. Já que o pessoal está escrevendo, ó, já que para a filosofia o TDE ficou um mapa conceitual sobre o trabalho que nós estamos escrevendo, e o pessoal que não é da filosofia já está fazendo o artigo, eu acho que está dispensado o TDE, né? Stacy, o que você Também achou da penso assim. sugestão do Erasmo? Porque tem que pensar, né, em quem não faz parte da filosofia, né? Pois O que é, porque é quer muita dizer. coisa para fazer TDE É. mais Pois é. artigo. Porque eu acho assim, né, que se fosse fazer um mapa conceitual, poderia ajudar na própria composição do artigo, né? Para vocês fazerem essas Também. seções e subseções. Isso é interessante. Diga, Stacy, pode falar. Hello, hello. Eu acho que realmente o artigo vai tomar bastante tempo e agora a gente está agora o último mês do semestre, né? Se encaminhando para o último mês do semestre. Aí ficaria bastante coisa para daí ainda fazer um TD. Eu até tinha pensado, talvez, não sei, porque o professor lá no início do semestre pedia para a gente fazer um parágrafo ou um trecho curto sobre o nosso entendimento sobre a leitura que a gente realizou, isso lá no início, para fazer a questão da presença, né? Mas se foi um mapa conceitual que eles fizeram, talvez a gente podia, como o professor falou, que seria uma forma bem bacana, interessante a gente até mesmo entender o que a gente quer fazer no nosso próprio artigo. Então, Pois é, talvez pode eu ser até uma sugiro ação também. antecipatória. Sim, então eu sugiro até a gente entregar juntamente com a primeira versão do artigo lá no dia 18, né? Que é a primeira É uma boa versão. ideia. Olha, tá vendo? Conversando a gente se entende. Porque é uma Com questão de certeza. uma coerência interna, né, em relação a todos os aspectos, por exemplo, de vocês. Porque daí vocês organizam, né, a mente de vocês para a subdivisão em sessões lá. Sim, seria uma autoajuda, né? Eu acho que isso aí muito bacana a proposta. uma verdadeira autoajuda, né? Sim, Uma com verdadeira certeza. autoajuda. Então tá. Eu acho que fica de bom tamanho. A minha missão agora é colocar isso também ali no Black, né? Oficializado. E o ideal, Bruna, é fazer como a Stacy sugeriu, de entregar no momento prévio ali, né? No dia 16. Deixa eu olhar aqui de novo. Você vai colocar um link Dia lá 18. para entrega? Precisa Para colocar a revista? um link para entrega no Blackboard. Um link para entrega aonde? No Blackboard. Em atividades Não. pedagógicas lá. Seria no Black, sim. Entendi. Para a gente Vou dar uma olhada. postar. Você Me está dizendo parece mais simples. que você tem outros professores que colocam o link
para vocês acessarem diretamente um local para colocar esses materiais, é isso? O artigo, a parte de produção do nosso TCC, no próprio Blackboard, em atividades pedagógicas, abriu-se um link lá para entrega, e você vai lá e posta o artigo. E o professor recebe. Uhum. Eu acho que fica mais fácil de controlar do que por mensagens e coisa assim, sabe? A questão é, esse link é de quê? Que eu vá por ele no Black, eu entendo. Mas Não, assim, professor, esse não é link link, não. ele é de que origem? Professor, não é link, não. Hã? É um próprio recurso do Blackboard mesmo que coloca lá, entendeu? Aí fica como uma aba para você entrar dentro e postar o artigo, entendeu? É próprio do Black mesmo. No próprio programa tem essa Você está falando você está falando do blog e tal, essas coisas assim Não, que tem lá. Não, não é não, no blog, não. não é blog, não. Você posta uma atividade avaliativa, né? Uhum. Aí você eles abrem uma atividade avaliativa, você clica na atividade e fica aparecendo para você postar o artigo. Vamos isso. Parece Nas ser uma coisa atividades bem simples, né? pedagógicas. Parece ser eu não sei como é Não, que com é, mas certeza, parece ser é simples. ferramentas, né? Então, olha, nós temos aqui blogs, diários, wikis, grupos, área de ferramentas, conquistas, Toda prova hoje as que nós ferramentas. temos Eu já vou dar feito, uma olhada. as provas que são feitas hoje, eles dão uma semana para a gente fazer a prova. A gente faz a prova e coloca, Uhum. carrega lá no Blackboard num troço num recurso de postar arquivos lá que normalmente eles põem atividades Eu vou pedagógicas. perguntar. Eu vou perguntar, vai ser mais rápido. Como é que É, eles estão fazendo e eu faço igual, tá? tá bom. É isso. Maravilha. Deixa eu É só ver o algo que que vocês especificamente andaram do falando. curso daí. Não é em barra comunidades ou outro lugar. Só Não, para não. salientar, né? Sim. É porque Aham, quando tá. vai no Blackboard, quando a gente vai para aqueles fóruns, comunidades, eu começo a me perder já. Eu prefiro, sabe, quando é com relação ao curso. É o que o Erasmo tá falando mesmo. Aham. Pode ser fórum, talvez. Vamos ver. Depois eu vejo o que eles estão fazendo e é mais prático, tá? Então é assim: o artigo, né, para o dia 18, como se fosse definitivo, porém eu ainda vou dar uma olhada e devolver para vocês me entregarem até o dia 25, tá? É só para ajustes. E aí a entrega definitiva é no dia 25, tá? E o mapa conceitual, que será o TDE de vocês que não são do curso de filosofia, fica para o dia 18 também. Conta, eu acho que dá na mesma, viu? No caso, David, se você e o Cristo Ressurreição da Noite, né? O TDE que vai ser feito lá, é melhor vocês me passarem a cópia aqui também, tá? É isso, gente. Daí, qualquer coisa que a gente não tenha conversado, vocês podem usar o nosso WhatsApp ali, né? Frequentemente surge uma dúvida de última hora também, tá bom? Quando vocês estiverem mexendo com o template da... Mas pensem assim, né? Uma argumentação, né? Que você siga uma linha de simplicidade também, né? Desdobrar de uma coisa simples é muito melhor, mais rico do que vocês quererem fazer uma coisa muito complicada né, e se perder no meio do caminho, porque tem a coisa do tempo também, né? Então, usem bastante a ideia de um foco bem definido, bem preciso em um problema bem específico e não algo que depois vocês vão desdobrar e percebem que é muito complicado de fazer, né?
Esse é o principal ponto. Se vocês ainda tiverem interesse de discutir sobre o problema da temática comigo, nesse meio tempo, né? Vocês vão desenvolvendo, mas vocês podem me mandar mensagens e me perguntar. Só que não façam isso por correio eletrônico. Então, Bruna, você vai fazer o que você conseguir até o dia 18, né? Até mesmo que eu vou poder te dar uma força aí nesses dias finais, tá? Não se preocupe, o que a gente conseguir. Tudo é assim na vida, né? A gente faz o possível, o impossível ninguém consegue. Né? E aí a gente vê como é que a gente se vira. Professor, eu acho que a palavra-chave para postar esse artigo aí no teu sistema deve ser entrega. Existe algo que chama entrega de não sei o quê. Tá. Eu vou olhar, tá? Tem as avaliações aqui. Talvez tenha a ver com exercício, né? A gente possa entender dessa forma. Isso na verdade é problema um pouco mais técnico, assim, né? Tem as instruções aqui e tal. Tem detalhes do envio. Tal. Eu acho que por aí funciona também. Então tá. Depois eu vejo isso, daí eu só comunico a vocês, tá? Eu vou procurar manter o padrão que vocês já estão acostumados aí. E pronto. Tá bom? Acho que a gente fica por aqui então por hoje. Então me coloco à disposição, né? Mas assim peço a vocês que usem o grupo do WhatsApp, até porque podem ter dúvidas comuns, né? E aí, concentrando tudo ali, as minhas respostas para um podem servir para outro também. Tá bom? Maravilha, professor. Abraço, bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Para vocês Boa também. semana aí para vocês, até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.